Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Yolanda, professora de vocês de Geografia. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Cartografia Básica, iniciação então à cartografia. Lembrando que a gente vai fazer é um apanhado geral, tá? Então, algumas noções básicas do que a gente deve entender de cartografia. Dividir a aula em 3 momentos específicos. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar a questão de noções básicas de orientação pelos astros, pelo Sol e pelas estrelas, como os antigos povos faziam. Posteriormente, nós vamos entender o sistema de coordenadas geográficas com latitudes, longitudes, paralelos e meridianos. E, por fim, nós vamos entender como fazer uma leitura de mapas, uma leitura específica de mapas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. A primeira parte, então, é a questão do sistema de orientação pelos astros. Então, o principal astro que a gente tem de orientação é o Sol. Vamos lá, regrinha básica para não esquecer mais. O Sol, ele sempre vai nascer a leste e ele sempre vai se pôr a oeste, ok? Lembrando, pessoal, que essas horas aqui elas podem ser diferentes, dependendo do lugar onde eu estiver, né? E também da estação do ano que estiver acontecendo naquele momento. Mas isso é só para exemplificar. Então, temos regra: sempre nasce a leste e se põe a oeste. Então, esse é o movimento aparente do Sol. Prof, mas por que movimento aparente? Vamos lá, nós sabemos que quem se movimenta, na verdade, é a Terra, com o movimento de rotação, que é aquele movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, que dura aproximadamente 24 horas e vai criar, então, o dia e a noite. Mas nós percebemos esse movimento aparente do Sol por conta desse movimento de rotação, ok? Importante, o ponto cardial norte, ele não vai receber a luz direta do Sol. Interessante que muitos animais eles vão se organizar baseado nessa dinâmica. Quer ver um exemplo? O João de Barro. Observem a casinha do João de Barro quando vocês verem uma. Ele sempre vai construir as suas casas com a saída voltada para o norte, porque o norte ele não vai receber luz direta do Sol. Olha outra coisa interessante. Na arquitetura, esses conhecimentos são levados assim muito a sério. É um fator muito predominante para preços de mercado imobiliário e tudo. Então, essa questão do movimento do Sol é muito importante no nosso dia a dia. Prof, mas e se não tiver Sol? E se tiver de noite? Como que eu faço para me localizar? Vamos lá? E é aí que entra a orientação pelas estrelas. Aí tem um adendo. Prof, nós sabemos que o nosso planeta ele é dividido em 2 hemisférios. Hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e hemisfério sul, que está abaixo da linha do Equador. Lembrando que, dependendo do hemisfério onde eu me encontro, eu tenho que utilizar estrelas diferentes para me orientar, porque algumas estrelas que eu vejo aqui no hemisfério sul, eu não as vejo no hemisfério norte. Então, vamos lá. Quem está no hemisfério sul tem que usar como referência o Cruzeiro do Sul. Percebam que aqui, ó, ele forma praticamente uma rosa dos ventos. Então, nós temos leste, oeste, norte e sul. Prof, mas eu viajei para o Canadá. Estou lá no hemisfério norte. Aqui não tem o Cruzeiro do Sul. O que eu vejo? Então, nós temos uma outra forma de localizar, que é a estrela polar. É a estrela que mais vai brilhar no céu e ela sempre vai estar apontando para o norte. Beleza? Muito bem, continuando a nossa aula. Aí, prof, nós entramos então na questão das coordenadas geográficas. Como que foram criadas essas coordenadas geográficas? Então, as coordenadas, elas servem para que a gente consiga localizar qualquer ponto em qualquer lugar do planeta onde a gente estiver. É para facilitar a nossa localização, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, foram criados, então, as linhas imaginárias. Então, nós temos 2 formatos de linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. Vamos começar pelos paralelos, os principais. Então, o principal paralelo que nós vamos ter é esse aqui em vermelhinho, que é a linha do Equador.
A linha do Equador, ele vai dividir o nosso planeta em dois grandes hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Além da linha do Equador, nós temos outros paralelos importantes. Vamos começar aqui com o Trópico de Câncer, que está acima da linha do Equador, e o Trópico de Capricórnio, que está abaixo da linha do Equador. Lá em cima nós vamos ter o Círculo Polar Ártico a norte e embaixo o Círculo Polar Antártico ao sul. Muito bem. A partir dessas linhas, que nós chamamos de paralelos, que dividem o nosso planeta horizontalmente, isso é muito importante, os paralelos dividem horizontalmente. São criadas, são caracterizadas, então, as latitudes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Importante também que essas latitudes, elas vão interferir nas zonas climáticas, mas isso é outra aula. Mas só para colocar para vocês, quanto mais ao norte, quanto mais ao sul, mais frio, recebem menos iluminação solar. Quanto mais próximo do Equador, mais quente, porque recebe mais iluminação solar. Mas isso a gente vai trabalhar em uma outra aula mais específica, tá? Para as zonas climáticas. Então, muito bem, esses são os principais paralelos que nós temos, ok? Lembra que eu falei que o paralelo, ele se refere à latitude? Então, vamos lá, ó. Latitude vai ser a medida da distância entre a linha do Equador e qualquer ponto na superfície terrestre através dos paralelos. Lembra que o Equador divide o nosso planeta em hemisfério norte e sul? Prof, mas esses dias eu vi em um lugar escrito hemisfério setentrional. Importante, dica para o Enem. O hemisfério norte, ele também pode ser conhecido como setentrional ou boreal. Já o hemisfério sul também pode ser denominado de meridional ou austral. Às vezes no Enem é muito usual utilizar então essas denominações setentrional e meridional para confundir mesmo. Então, isso aí é dica importante, estudem as denominações, as outras denominações de norte e sul, ok? Então, agora a gente vai para os meridianos. Os meridianos já são linhas imaginárias no sentido vertical, que dividem o nosso planeta, então, em dois grupos, hemisfério leste e oeste, ok? A partir deles, então, são caracterizados as longitudes e os fusos horários do planeta. Lembram que o nosso planeta tem fusos horários diferentes? Se eu estou aqui no Brasil, eu tenho um horário, se eu vou para a França, é outro horário. Prof, mas como que é medido os fusos horários? Então, vamos lá. Bem rapidinho, porque não é o intuito da aula, a gente vai trabalhar isso em outras aulas. Nós sabemos que o nosso planeta ele tem uma circunferência de 360 graus. Logo, então, são 360 meridianos. Ao dividir essa circunferência por 24, que é o horário, né, do movimento de rotação, nós temos 15 graus. Logo, a cada 15 graus de longitude, nós vamos ter a variação de 1 hora, tá bom? Mas isso a gente vai trabalhar certinho na aula de fuso horário, ok? Então, mais uma vez, meridianos são as linhas que dividem o nosso planeta, linhas imaginárias que dividem o nosso planeta em leste e oeste. E nós temos como principal meridiano o meridiano de Greenwich, ok? Lembrando, são a partir destas que são caracterizados as longitudes. Vamos entender o que são longitudes? Vamos lá. Longitude, então, vai ser a medida da distância entre o meridiano de Greenwich, que é esse que divide o nosso planeta aqui, ó, no sentido vertical, e qualquer ponto na superfície terrestre. Vamos lá. Lembra que o meridiano de Greenwich divide o nosso planeta em hemisfério leste e oeste? Existem também outras denominações para leste e oeste. Então, vamos lá. Outras denominações para leste, nós podemos chamar de oriente ou nascente, e de oeste também podemos chamar de ocidente ou poente. Então, fique esperto, porque pode ser que no Enem eles utilizem essas outras denominações e vocês podem se confundir. Então, dica da prof, estudem as outras denominações, é importantíssimo, beleza? Continuando.
Então, através da intersecção dessas linhas imaginárias, que são os paralelos na horizontal e os meridianos na vertical, a intersecção, o lugar onde essas linhas se encontram, nós podemos dizer que temos uma coordenada geográfica. Através desses encontros, nós temos a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Prof, mas como que eu faço para calcular isso? Vamos lá entender? Lembrando que o que a gente vai fazer aqui é um básico, tá bom? Essas medidas, elas são medidas em graus, minutos e segundos. Nós vamos trabalhar apenas com os graus para vocês entenderem como é mais ou menos o cálculo, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês como fazer o cálculo, então, das coordenadas geográficas. Bora lá tentar? Olha lá, o nosso famoso mapinha. O que a gente tem que fazer? Então, nós temos aqui as medidas em graus da latitude. Lembrando, latitude são as linhas referentes ao Equador, o paralelo do Equador. Então, nós temos aqui o Equador em amarelo. Prof, então onde eu tenho que olhar para saber a latitude? Aqui, ó, lembra que é horizontal, beleza? E nós temos a longitude, que está referente ao meridiano. Lembra que o meridiano divide o nosso planeta em leste e oeste? Então, vamos lá, meridiano de Greenwich representado em vermelho, beleza? Vamos começar então a nossa primeira atividade. Vamos encontrar o ponto A aqui no mapa e definir as medidas do ponto A. Ó, o ponto A aqui. Então, a gente sempre começa pela latitude e depois pela longitude. Lembrando, importante, nós temos que definir a orientação. Latitude sempre vai ser norte e sul, e longitude sempre vai ser leste ou oeste. Prof, como que eu faço para identificar? Vamos olhar aqui, ó. Linha do Equador divide o mundo em norte e sul. Tudo que está acima, norte, tudo que está abaixo, sul. Meridiano de Greenwich divide o nosso planeta em leste e oeste. Pronto. Vamos entender então, vamos fazer uma juntos. O ponto A, vamos olhar aqui, ó. Primeira linha que é latitude. Ele está a 50 graus de latitude. O que, prof? Norte ou sul? Vamos olhar a linha do Equador? A linha do Equador está aqui. Ele está abaixo da linha do Equador. Então, 50 graus de latitude sul. Perfeito. Mas está faltando agora a longitude. Então, vamos lá. Linha da longitude, que é meridiano. Ó, aqui. Então, ele está a 100 graus. Qual a orientação? 100 graus leste, ó. 100 graus leste, a leste do meridiano de Greenwich. Tá. A primeira pode parecer um pouco confuso, mas vamos fazer a letra B que vocês vão entender. Vamos lá. Sempre começamos pela latitude. Então, vamos lá. Ó. Ponto B. Latitude, 50 graus. 50 graus o quê? Norte, porque está acima da linha do Equador. 50 graus norte. E de longitude? Vamos lá, ó. 80 graus leste. Olha aqui, a leste do meridiano de Greenwich. Beleza? Vamos fazer a letra C. Latitude, 20 graus de latitude sul, ó, abaixo da linha do Equador. E 60 graus de longitude oeste, está a oeste do meridiano de Greenwich. Letra D, 50 graus de latitude norte e 100 graus de longitude oeste. E para finalizar, o ponto E. Ponto E, ele está a 10 graus de latitude norte. Olha aqui o Equador e olha onde ele está, a norte do Equador. E a 20 graus de longitude leste, porque está a leste da linha do Equador. Isso vocês podem ir treinando em casa também. Existem vários mapinhas desses disponíveis. Depois eu vou repostar para vocês lá também no nosso Google Classroom, lá no pré-ENEM, beleza? Continuando então, vamos para a nossa próxima parte da aula.
que é então leitura de mapas. Geografia e cartografia não existem sem leitura de mapas, então vamos lá. Prof, como que eu faço para ler um mapa, para entender o que o mapa, qual informação o mapa quer passar para mim? Muito bem, então vamos começar pelo início. Os mapas, existem elementos que eu tenho que levar em consideração na hora de fazer a leitura dele, para que fique uma leitura precisa. Vamos lá, quais são os elementos de um mapa? Nós temos alguns principais: título, orientação, escala, a legenda e a nossa fonte. Então, por onde eu começo? Começo pelo início, pelo título. O título ele vai informar então o tema e a porção do espaço geográfico que vai ser representado. Geralmente ele vai aparecer na parte superior, mas pode aparecer aqui embaixo também? Pode. Mas vamos lá, então ele vai informar o tema. Vamos ver o título do nosso mapa. Brasil, acesso à internet em 2013. Então ele está informando o tema, que é acesso à internet, o espaço geográfico que vai ser representado, que é Brasil, e o ano, beleza? Vamos para o nosso segundo ponto, que é a orientação. Ele pode ser representado por uma rosa dos ventos, que vai indicar as direções, que são os pontos cardeais e colaterais, ou ele pode indicar apenas o norte, a convenção norte, ok? Então, nós temos aqui ó, a nossa orientação. Aqui ele veio completo, com norte, sul, leste, oeste. Em alguns mapas, ele pode aparecer só o norte, tá bom? Continuando. O nosso mapa, ele tem escala. Prof, o que é a escala? É a medida que indica quantas vezes aquela área do real foi reduzida para ser representada numa folha de papel. Então, uma proporção matemática. Existem dois tipos de escala. A que nós temos aqui é a escala gráfica, ok? Mas a gente vai trabalhar isso melhor na aula. Enfim, chegamos à legenda, que é uma das partes mais importantes do elemento do mapa. O que a legenda é? Ela vai informar através do significado das cores, linhas, formas, símbolos. Então, existem vários tipos de legenda que são usadas para representar os fenômenos no mapa. Nesse nosso caso, nossa legenda é de cores, ok? Ó, tá vendo que a gente tem um gradual do mais clarinho até chegar no mais escuro, beleza? E por último, mas não menos importante, temos a fonte. Ela vai indicar de onde o mapa, os dados do que foram utilizados no mapa vieram, tá bom? Então, nós temos aqui ó, a fonte do nosso mapa. A professora Gisele Girardi, do Atlas Geográfico São Paulo de 2016, beleza? Prof, mas como que eu faço a leitura? Agora que eu já sei os elementos, como que eu faço a leitura? Então, vamos fazer desse aqui e depois a gente vai fazer de um outro. Então, eu começo pelo título. Então, eu sei que esse mapa vai tratar sobre o acesso à internet no Brasil no ano de 2013. Vamos lá, entender como está essa distribuição de internet pelo Brasil. Vou lá na legenda. Então, nós temos menos de 20% tem acesso à internet nessas áreas que estão em tom mais claro. De 40% a 60% nessas áreas que estão em um tom um pouquinho mais escuro. De 60% a 80%, essas áreas um pouquinho mais escuras aqui. E por último, as áreas que estão representadas por essa coloração bem mais escura, acima de 80% de acesso à internet. Então, nós temos aqui os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina como os estados brasileiros que têm mais acesso à internet. E o estado do Amapá aqui em cima como que tem menos acesso à internet. Ó, menos de 20% da população tem acesso à internet. Vamos fazer isso de um outro jeito? Eu peguei um mapa aqui pra gente, um pouco mais atual. É o mapa sobre Covid. Então, vamos lá, ó. Nós temos dois mapas, na verdade. Casos confirmados de Covid-19 em 8/1/2021 e óbitos por Covid também em 8/1/2021. Prof, como que eu faço para fazer a leitura? Vamos lá. Então, vamos identificar os elementos primeiro. Então, aqui nós temos o título, que nós já identificamos. Nós temos aqui, ó, a orientação, ela aparece só o norte. Lembra que eu falei para vocês que pode ser das duas formas? Temos também a escala. Aqui nós temos uma escala gráfica.
A legenda, essa legenda também está em cores, gradual, do mais claro ao mais escuro. E nós temos a fonte dos dados, que é o Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Paraíba, beleza? Vamos fazer a leitura? Então, vou começar com a pergunta. Quais estados têm o maior número de casos confirmados de Covid? Então, qual mapa eu tenho que olhar? Casos confirmados. Então, eu tenho que ver aqui na legenda a questão do número de casos. Qual tem o maior número de casos confirmados? Então, eu vou ver, o mais clarinho é de 42 mil a 107 mil. Eu tenho que ir lá no mais escuro, que é o maior número de casos confirmados. Então, nós temos aqui de 463 mil a mais de 1 milhão de casos confirmados. Então, eu vou ter que olhar a cor aqui na legenda e encontrá-la no mapa. Então, nós temos os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas e Bahia, nesse dia 8, como os estados com maior número de casos confirmados. Beleza? E se eu fizer outra pergunta? E o Mato Grosso? Qual é o número de casos confirmados no nosso estado de Mato Grosso? Deixa eu encontrar o Mato Grosso no mapa, prof. Tá aqui. Deixa eu olhar lá na legenda. Lá no Mato Grosso, o número de casos nesse dia 8 foi de 107.629 a 187.183. Perfeito, ia gabaritar a prova de geografia. Tá, mas vamos complicar um pouquinho? Prof, vamos olhar o outro mapa de óbitos? Quais os estados têm o menor número de óbitos? Olha que interessante, o menor número. Então, agora eu tenho que ver a outra parte do mapa. Aqui eu trabalhei com maior e aqui eu quero o menor número de óbitos. Então, eu vou olhar aqui que o menor número de óbitos está representado por essa cor rosa clarinho. Onde eu encontro? Aqui, lá no estado de Tocantins. Temos também no Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá. Nesses estados, do dia 8, 793 a 2.511 óbitos. Então, vocês entenderam como a gente faz a leitura dos mapas? Importante, principalmente, entender o título e conseguir identificar a legenda, ok? É isso por hoje, pessoal. Algumas dicas. Na próxima aula eu tiro mais dúvidas de vocês. Agradeço, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.